Olá pessoal, muito bom dia para vocês, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo. Tá? Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo assim que a gente está trazendo para vocês com enorme alegria. Tá? Eu sou daqui do Espírito Santo, venho para representar a cada um de vocês. Tá? Lembrando, eu não sou advogado, mas sou uma pessoa que está sempre conectado com as informações. Tá? E lembrando também mais uma coisa importante para vocês, que aqui no meu canal do YouTube, ele não é um canal focado diretamente para casos assim de processos da Inglaterra, dessa marca, tá? Esse aqui é um conteúdo assim que eu trouxe para cá, tá? Diretamente para cá, para que a gente possa ter um meio de comunicação mais seguro, tá? E que a gente assim possa estar construindo esse laço de amizade também, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente vai esclarecer algumas dúvidas, né? Que as pessoas vêm buscando ao longo do tempo e às vezes muitas informações elas não se encaixam, tá? E a gente vai esclarecer aqui alguns pontos positivos, tá? E alguns pontos também negativos em relação a isso. Bora lá. Primeiro passo, pessoal, que a gente está buscando é em relação a alguns tipos de indenizações que as pessoas vêm querendo buscar ao longo do tempo. Então a gente já vamos começar essa pauta de hoje falando sobre o, os danos, né? Os danos causados. A gente vai falar também sobre o valor da indenização que você vai ganhar, tá? Lá da Inglaterra. A gente vai falar sobre o PID do Brasil, as pessoas que têm direito e as pessoas que não têm direito. A gente vai falar o prazo de pagamento também desses valores, tá? A gente vai falar tudo que é relacionado aos valores e também aos seus direitos, tá bom? Então, assim, a gente vai começar um vídeo já falando aí sobre o PID, né? As pessoas que realmente ali aderiram ao programa do PID de 35 mil aqui do Brasil. Sabemos, assim, que todos nós queremos, né? Uma indenização justa. Achamos que aqui no Brasil a gente teríamos uma indenização justa, mas assim, não foi o que aconteceu, tá? Aqui no Brasil a gente não teve justiça e até hoje sabemos que a justiça do Brasil ela não existe, tá? É uma justiça muito falha mesmo, que deixa as coisas acontecer, deixa estrangeiros vir para o Brasil fazer a baderna que quiser. Aqui no Brasil, os chineses, olha para você ter ideia como o Brasil é uma bagunça. Os chineses vêm de lá, compra terra aqui no Brasil, tá? Faz aquela indústria de café, tá? Uma indústria de café. Dando exemplo aqui para vocês como é que o Brasil é bagunçado. Compra terras aqui no Brasil, estrangeiros, traz a exportação, tá? Pega a exportação daqui, leva para lá e vende para o Brasil a mercadoria cara, sabe? Vem na nossa terra, constrói os seus impérios, vende exportação para lá mais barato e vende mais caro para o Brasil. Então, assim, o Brasil é um país que não tem justiça, cara. Infelizmente, não tem justiça aqui no Brasil. E a gente, assim, às vezes, a gente pauta muito sobre isso aí, né? A gente cobra muito isso aí, mas infelizmente aqui a justiça é falha. Então, assim, não desfocando um pouco da nossa pauta de hoje, a gente lutamos muito por isso, a gente fizemos protesto, né? Muitas pessoas aqui do Espírito Santo, de Minas Gerais, as pessoas que foram realmente atingidas, tiveram bastante sequelas, pessoas aí que teve o braço praticamente totalmente danificado, né, pela doença, né, perder o lazer, né, a sequência de vida, né, é lamentável. É claro que vai ter pessoas assim que não tiveram sequela nenhuma, vai ter pessoas assim que não foram afetadas, tá? E busca por justiça também. É o direito dela, sim, é o direito dela, sim, de receber. Mas eu acredito assim que a lei ela tem que servir mediante aquelas pessoas que teve mais sequelas na vida, sabe? Teve pessoas que correram atrás do PID de 35 mil. Isso aí não é mentira. Isso aí vocês podem comentar aqui, ó,
as pessoas que não conseguiram receber o PID de 35 mil. Então, assim, teve pessoas que correram atrás, aceitaram o PID e na hora do pagamento de 35 mil ela foi recusada, tá? E tem pessoas que até hoje estão em processo de pagamento, ou seja, possa ser que esses processos que estão para ser pagos sejam travados, tá? Então, assim, a maioria dos casos, o prazo de pagamento de uma empresa após a sentença, após tudo aquilo ser concluído para o juiz determinar o pagamento, olha, o juiz determina que tem um prazo de 13 a 30 dias para começar o andamento do pagamento. Então, assim, as empresas hoje em dia, como a Samarco, né, elas estão segurando demais o pagamento das pessoas e devidamente a isso elas estão recusando certas pessoas. Muitas pessoas foram recusadas, pessoas que realmente comprovaram ali os seus danos, pessoas que realmente provaram a eles que precisa receber esse valor e mesmo assim ela foi recusada, tá? E assim, falando abertamente para vocês, é uma coisa que a gente não tem como mais resolver. Se você for recusado, tá? Quem deveria estar ali recorrendo na justiça novamente para você, batendo o martelo para você, é simplesmente o seu advogado. Onde você vai estar lá, você vai pagar por ele, para ele tomar as medidas cabíveis para você. Então, assim, tem muitos advogados que estão aí espalhando mentira, fake news sobre a BHP lá em Londres. Isso não é mentira, tá? Que eu estou falando, é realmente a realidade. Tem muitos advogados espalhando mentiras por aí para criar certas coisas na sua mente, tá? Criar certas coisas na sua mente falando que o processo não vai sair. Quantas mentiras vocês já ouviram sobre isso aí? Tá? Não é de hoje. Vamos colocar aqui há uns 3, 4 meses atrás aí, que lançaram uma fake news praticamente barbara, tá? Falando que vocês iam receber 7 mil reais, tá? E vocês lembram disso aí? Vocês lembram, recorda sobre isso aí? Sobre essa fake news que os advogados lançaram na rede social somente para você aí enganar vocês e vocês aderirem o programa do pedido de 35 mil do Brasil. E foi isso que aconteceu. Eles foram lá, inventaram uma fake news e a maioria das pessoas que teria direito nesse processo da BHP em Londres, né, cancelaram o processo da BHP em Londres para aderir a um programa do PID de 35 mil que foram completamente usado uma fake news para manipular o seu cérebro. E isso realmente aconteceu, tá? Isso realmente aconteceu. Então, assim, não tem uma base de uma empresa, né, da Apple Ghost, vir lá em Londres e aceitar 7 mil reais, sendo que aqui no Brasil vocês estão recebendo 35 mil. Isso é praticamente uma fake news, uma manipulação de cérebro que fizeram com vocês, tá? Por quê? Porque a Apple Ghost, ela já saiu daqui, né? Ela já saiu daqui, foram buscar, né? Como ela tem escritório lá em Londres, elas já foram atrás da corte inglesa, tá? Ela já usou um sistema de inteligência para buscar o direito de uma compensação justa para vocês. Justa. Então significa o quê? Se ela está buscando uma compensação justa, ela já analisou que 35 mil já não era viável para vocês. Vocês entenderam isso? Se ela está buscando uma compensação justa, não tem por que ela aceitar 7 mil reais. Isso não seria viável para vocês. Então não tem lógica, pessoal. É só vocês analisarem bem o que está acontecendo no Brasil. A sequência de golpes que está acontecendo no Brasil. Pessoas tentando manipular a mente de vocês para que vocês apertem a mão deles e aceitam sem vocês entender o que é o processo. E pulando de uma pauta para outra, e olha só, algum tempo atrás aqui agora, né, a gente viu que muitas pessoas estão reclamando, né, sobre o andamento do processo, tá? O andamento do processo, pessoal, é simples, tá? Lembrando que
a Samarco, desde 2015, já tem mais de 10 anos, que briga na justiça brasileira para que vocês recebam, tá? Teve pessoas que receberam em 2020, 2021, tá? E teve pessoas que receberam em 2025, que é agora, né? 2024, 2025. E assim, se vocês analisarem, quem recebeu em 2020 receberam 100 mil reais, tá? Teve pessoas que receberam 100, tem pessoas que receberam 80. E por que as pessoas em 2025 receberam 35 mil? Essa é a dúvida. Por que elas receberam somente 35 mil? Vocês pararam para analisar isso aí? Pessoas receberam indenização, para mim, na minha visão, em 2020, uma compensação justa, 100 mil reais, 80 mil reais justa. Mas por que as pessoas que buscaram em 2025 receberam somente 35 mil? Sendo que a obrigação deles é resolver as situações, as cláusulas do contrato, dano ambiental, dano material, dano emocional, tá? Essas cláusulas, elas têm que estimar vocês têm que realmente ver o que é viável para vocês. Mas infelizmente, às vezes a gente age pelo impulso e a gente acha que aquele valor vai ser justo para a gente. Se a gente não correr pela justiça, a gente fica como um bobo da corte, sabe? A gente fica como um bobo da corte, a gente bota uma corda no nosso pescoço e a gente mesmo se enforca por ela. E quando a gente vai correr atrás de justiça, já é tarde. Por que eu estou falando isso? Vamos lá, vamos analisar aqui para vocês. Só para vocês entenderem. A Polghost, ela lançou um contrato, né? Que lá dentro do contrato tem todas as cláusulas, os direitos que vocês vão estar recebendo. Não, lá dentro da Polghost, foi um processo assim muito claro, muito transparente para vocês entender todas as cláusulas, tá? Um contrato 100% transparente, 100%, pessoal, 100% transparente mesmo. Aonde ali dentro das cláusulas fala tudo a respeito dos seus danos, né? Que lá eles falam bem assim que não ir lá, que eles não vão lutar somente pelo um dano para vocês, eles vão lutar por vários danos, tá? Até você receber uma compensação justa, ou seja, não só é um processo, é 1, 2, 3, 4 processos que eles vão estar lutando por vocês. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil só é somente um processo, vocês só assinaram um contrato, vocês lembram? Vocês só assinaram um contrato, e nesse contrato teve uma cláusula absolutamente absurda, que é o que? Nessa cláusula está escrito bem assim, ó. Deixa eu lembrar aqui, que é a aceitação de quitação total, tá? Do processo. Ou seja, se você assina aquele contrato, você está acabando com o seu processo. Você está encerrando todo o processo, dando finalização em todos os processos que tiver pela frente. Entendeu? Você está quitando toda a sua dívida, você não tem nada a mais receber, nenhum dano material, emocional, nada. Você não tem direito a mais nada, sabe? Então, assim, às vezes vocês têm que analisar tudo que vocês fazem antes de vocês assinar qualquer tipo de coisa. Às vezes a gente assina ali, vou pegar 35 mil e eu vou comprar um carro, vou comprar uma moto, mas futuramente você vai pensar e vai analisar, isso aí não foi muito viável para mim. A Polghost já está pagando os pessoal lá tanto X. E é isso que a gente vai entrar em pauta e vai falar para vocês, tá? Agora vamos lá entrar para uma outra pauta aqui para vocês, relacionada agora relacionado aos processos, né, da Polghost. Vou mostrar para vocês aqui alguns processos da Polghost. E o processo é bem simples, tá? A gente esperou. Lembrando para vocês que a gente iniciamos o andamento, né, das assinação, né, de contrato,
as pessoas que realmente estão buscando pelos seus direitos, foram lançados praticamente de 2020 para 2021, tá? O ano de iniciamento do processo. Lembrando para vocês que não demorou, tá? O que demorou foi dessa marca do Brasil, e a da Apogust ela não demorou. Ah, mas passou 3, 4 anos, a justiça é assim mesmo. Vocês têm que entender isso. São 600 mil pessoas que assinaram o contrato com a Apogust. 600 mil pessoas. Você já imaginou quantos contratos estão lá? Eles tinham que analisar cada um, sabe? Analisarem cada um. Pegares ali aquelas informações mais concretas, sabe? Então, assim, leva tempo, pessoal. Leva tempo. É um pouquinho demorado, mas não foi demorado igual a gente imaginava que seria, tá? O processo, quem assinou, quem lembra mesmo, em 2021 foi um andamento especial, né? Acho que foi em novembro, acho que foi em novembro, né? Que eles criaram um escritório nos centros das cidades, né? Levaram até vocês o escritório deles. Vocês foram lá, sentaram com uma ruma de advogados, né? Da Apogust, com a ruma mesmo advogado, coletaram provas de vocês, né? Informações viáveis sobre a vida de vocês, tá? Então o que aconteceu naquele dia? Em 2021, eu lembro até hoje, né? Sentamos, conversamos, falamos sobre dano ambiental, sobre dano material, sobre se essa marca nos ajudou a tirar nós daquela lama, se ajudou com algum custo financeiro, tudo isso eles perguntaram pra gente. Quem lembra, lembra, sabe de tudo que foi passado naquele dia. Foi um dia muito histórico para nós. Então, assim, passamos por esse primeiro processo, que foi um processo de análise de dados, né? Que coletamos nossas informações. Aí dessas coletas de informações foi levada essa coleta para Londres, né? Para a corte inglesa. Assim que foi levado para a corte inglesa, o juiz analisou todas as provas, ouviu testemunhas, né? Ouvir as pessoas que sofreram danos ambientais, materiais, tudo isso, tá? E em 2025 mesmo, né? A gente teve agora, né, uma sentença, a condenação da empresa BHP em Londres, mas ainda ela pode recorrer, sabe? Ela pode recorrer, mas ela não irá ganhar. Ela não irá ganhar porque são muitas provas e a corte inglesa já analisou, viu que ela realmente é culpada, ela realmente ela sabia de tudo que poderia acontecer, tá? Elas não analisaram a gravidade dos fatos, né? Ela não buscou uma solução para resolver o problema. Então, assim, ela simplesmente foi condenada por esses fatos, tá? E analisando isso, né, a gente entramos nesse processo. Não significa que a corte inglesa deu a pauta lá, martelou ali, não significa que ela martelando hoje, novembro, no final de novembro, dezembro vocês vão receber, não é assim. Vai vir uma análise também vai vir uma análise para entender os recebimentos, tá? O que significa isso? Vai analisar os valores de cada pessoa que vai receber e o direito de cada um, tá? Todas as pessoas vão receber? Vai depender de cada causa, tá? Eu não posso dizer se você vai ou não vai receber, mas o que eu posso dizer é que eles vão analisar cada testemunha, cada pessoa, cada processo de cada um para ver qual é o dano que você foi causado, certo? Assim, se houver muita mentira, muitas informações que não teve prova, tá? Se você colocou muita mentira ali e não teve prova, infelizmente, é triste, tá? É triste. Mas assim, é uma indenização assim que, igual eu falei no início do vídeo, você não vai trabalhar entre 4 provas, né? Então vocês vão ter 4 processos dentro de um e eles vão estar trabalhando sobre isso aí. E outra coisa importante também que eu posso analisar para vocês também é a questão do pagamento, que eu vou falar quase no finalzinho do vídeo aqui. Uma coisa importante que também que a gente tem que botar em pauta também
que eles marcaram para outubro de 2026. Preste bastante atenção no que eu vou falar. Em outubro de 2026, a corte inglesa ela vai analisar as provas, né, também das pessoas, vai fazer uma análise, né, vai fazer uma análise total dos valores, tá? Nessa análise totais, elas ainda vai ouvir algumas condutas, né, que é necessárias naquele dia, em outubro. Aí o ano vai correr, né, para 2027. 2027 provavelmente vai ser um ano assim que vai ser um ano de muitas pautas até chegar ao andamento de processo de pagamento. Ou seja, possa ser que vocês ainda recebam em 2027 ou até mesmo em 2029, tá? Isso mesmo vai depender muito da corte inglesa, tá? Possa ser que vocês recebam em 2027 ou possa ser que vocês recebam até novembro, volta aí, até novembro de 2026. Mas isso, como eu falei, só vai depender da corte inglesa, certo? Por quê? Pessoal, analisa aqui. São 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Então, assim, o processo que eles vêm buscando aqui é um processo que é avaliado assim, analisando para vocês aqui, os danos que ele vem buscando para vocês é avaliado em 230 bilhões de reais, certo? Vocês sabem o que é isso? 230 bilhões para 600 mil atingidos. 230 bilhões para 600 mil atingidos. Então, assim, eles colocaram esse valor estimado. A corte inglesa ela vai analisar, tá, esse valor dos 230 bilhões. É um valor assim acessível que eles realmente podem pagar, mas ainda não foi batido o martelo. É uma estimativa, tá? É a mesma estimativa que vocês teve dentro do cadastro de atualização. Ah, cara, mas lá no meu cadastro, olha só, que eu vou falar, lá no meu cadastro, quando eu acertei o portal, e estava lá uma estimativa de 300 mil, 620 mil, 450 mil, né? A minha estava 600 mil, a minha mesmo estava 620 mil, mas aquilo ali é uma estimativa, não existe essa proposta de você receber isso aí não, tá? Aquilo ali é uma estimativa dos seus danos, tá? Não significa que vocês vão receber 620 mil. Eu vou explicar nesse vídeo, então preste bastante atenção. O que eles querem dizer com aquilo lá? Eles basearam todos os danos que foram causados por vocês e calcularam sobre uma estimativa de valores. Teve pessoas que teve uma estimativa de 130 mil, teve pessoas com uma estimativa de 300 mil, teve as pessoas que teve uma estimativa de 620 mil, mas não significa que vocês vão receber 620 mil, 300 mil, tá? Mas eu vou analisar aqui para vocês, tá? Então bora lá. Agora chegou uma parte mais importante, que é a respeito dos valores, tá? E a gente pôde calcular para vocês, pôde analisar para vocês, e a gente vai entrar em pauta falando sobre isso agora, que é uma coisa bastante importante que vocês estão buscando, e eu acredito que vocês realmente gostariam de falar e saber sobre isso aí. Então bora lá. Então, pessoal, é o seguinte. Lembrando que o processo ele tem uma estimativa de 230 bilhões, certo? Então, 230 bilhões, vocês podem até calcular aí, 230 bilhões dividido para 600 mil pessoas, daria um total de 383 mil reais, 333 reais e 33 centavos. Resumindo, o cálculo de 230 milhões dividido para 600 mil pessoas daria um total de 383 reais e 33 centavos para cada pessoa indenizada. Ou seja, todas as 600 mil pessoas pegariam 383 mil reais, tá?
e 383 mil reais e algumas coisinhas. Mas eu vou pegar esse valor total para mim? Não. Como está na cláusula do contrato, vocês teriam que pagar a porcentagem do advogado. Eu não sei como está a porcentagem de cada advogado de vocês, mas assim, analisando assim por mim, é uma estimativa de 30%. Ou seja, eu colocando aqui baseado em 30% do advogado, vocês aí teria sobre os 383 mil, sobre 30%, vocês teriam um resumo aí de 114 a 115 mil reais vocês irão receber dessa ação da corte inglesa, certo? Certamente é esse valor que chegaria para você, 115 mil reais, certo? Então assim, essa é uma estimativa que eu estou calculando para vocês. Ah, mas como é que você tem tanta razão sobre esse valor? Vocês podem olhar aí, pessoal, em qualquer portal deles aí, qualquer um, e vocês vão ver a estimativa, né, que eles estão buscando para vocês. Pode entrar em qualquer lugar que vocês quiser, né, qual o valor que a BHP está buscando dos valores. Aí vocês pegam aquele valor, tiram uma estimativa e divide por 600 mil pessoas, e vocês vão também vai dividir o valor do advogado. Ou seja, se vocês tiver um advogado lá e um advogado aqui, vocês vão entrar dentro do contrato, vai analisar quanto vocês vão pagar pelo advogado para o advogado da corte inglesa e quanto vocês vão pagar para o advogado aqui do Brasil. Se vocês colocaram o advogado aqui do Brasil e colocar advogado da Inglaterra, vocês vão pagar 2 advogados, tá? Vocês vão pagar 2 advogados. Agora, se vocês estão trabalhando somente com o advogado lá da Inglaterra, você só vai pagar somente para o advogado lá da Inglaterra. Entenderam? Então, assim, essa estimativa é baseada nisso. Então, a gente tem que calcular todos os dados, né? Todos os danos causados. E será isso, esse é o valor que para cada um que vai receber. Vai ter pessoas que vai receber um pouco a mais, né? Porque teve uns danos mais causados. Vai ter pessoas que vai poder receber até 150 mil. Entendeu? Vai ter pessoas que não teve muita sequela, não vai ter pessoas que não teve muito danos e pode receber ali até 90 mil, entendeu? 100 mil redondo, sabe? Mas a estimativa dividido, né, baseado na igualdade, eu acredito que 115, 120 mil é o valor estimado para cada pessoa receber essa indenização. Ah, Liseu, mas qual vai ser o prazo de pagamento? Então assim, pessoal, igual eu falei, não sei se vocês prestaram bastante atenção no início do vídeo, eu falei assim o seguinte, que que foi essa semana agora, a BHP em Londres foi condenada, né? Mas ainda não foi definida a sentença. Ou seja, a BHP ainda ela pode recorrer, mas não adianta ela recorrer. Foi isso que eu falei no início do vídeo. Mas ainda vai ter uma segunda etapa, né? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, sabe? Da pauta. Então, assim, outubro vai vir uma análise, novamente uma análise da corte inglesa sobre esses casos. Aí já entra em 2027, tá? Possa ser que até 2026 ainda vocês podem receber alguma coisa, que foi o prometido da Pogusk, 2026, do início de 2026 até 2025 vocês também poderiam receber uma compensação, né, financeira referente aos 35 mil. Foram isso que vocês ouviram, né? Mas não é definido, tá? Isso aí não foi definido. Mas assim, lembrando bem a todos vocês que em outubro, né, sai uma definição. Aí, se sair naquela definição, o juiz vai dar uma pauta, né? Acredito que vai entrar uma pauta para o próximo ano, né? Então, entrando no próximo ano de 2027, eu não sei qual é a data que eles colocariam para 2027. Possa ser que eles jogariam para março, como outubro, uma data que eles colocam um pouco mais longe do mês
do meado, né, dando aquele prazo para eles poderem analisar tudo. Então, assim, entrando no mês de novembro até o mês de outubro, praticamente daria um ano, certo? Praticamente daria um ano, de novembro para outubro. Novembro saiu a condenação, outubro daria um ano para eles poderem analisar toda aquela papelada. Ou seja, em outubro eles analisaram toda aquela papelada, aí ele jogaria para 2027, em março. Vou dar exemplo aqui, março de 2027. Março de 2027, eles entrariam ali em um acordo, dando exemplo assim, fazer a base de cálculos de pagamento, né? Saindo a base de cálculos de pagamento, o juiz analisaria de novo, talvez em julho, julho, né, ou até mesmo outubro, o juiz bateria o martelo para definição de pagamento. Possa ser que sairia isso, né? Ele batendo o martelo em definição de pagamento, o que pode ocorrer? Possa ser que vocês ainda em 2027 possam receber, ou possa ser que vocês possam receber nos próximos anos, 2028, 2029, eu não sei o que pode acontecer, tá? Lembrando que o juiz, independente de qual lado seja, ele teria que analisar 600 mil pessoas, então é muita pessoas para ser analisada, beleza, pessoal? Então, essas informações que eu tenho para passar para vocês, uma informação assim bem clara e transparente para vocês, e eu acredito assim que esse vídeo merecia um like, né? E se vocês gostaram desse conteúdo, assim, se inscreva aqui dentro, ajuda nós a crescer, a desenvolver e trazer novamente conteúdos para vocês ficar por dentro de tudo. Qualquer tipo de informação a gente vai estar trazendo para vocês, qualquer novidade a gente vai também estar trazendo para vocês.